Queridos alunos da mediação tecnológica, estamos aqui, eu, você e eu, em mais uma aula de história. E sabe, lembra que a aula passada nós estávamos no Brasil, a democratização do Brasil, o Brasil se redemocratizando, saindo da era Vargas. Agora nós vamos para o mundo, vamos sair um pouquinho do Brasil e vamos dar uma volta para o mundo para ver como é que está esse contexto histórico do mundo. O que está acontecendo no mundo nessa década de 60? O que está acontecendo no mundo nesse século XX? Nós terminamos a Segunda Guerra Mundial. Primeiramente, nós precisamos se lembrar do século XIX. O século XIX, aquele neocolonialismo, né? Novo colonialismo, que era o imperialismo, aquele domínio que se deu na África e na Ásia. É um domínio muito forte. Só que acaba a Segunda Guerra Mundial e esses países imperialistas, eles começam a perder força. Vão perdendo força e com isso nós vamos ter um processo de independência desses países da África e da Ásia. Na tela para vocês aí, para nós olharmos essa aula de número 29 aí, que nós vamos tratar sobre a independência dos países da África e da Ásia. Então, nós vamos ver essa conferência de Bandung, vamos ver essas formas de ruptura que nós tivemos, a independência da Índia, lá na independência da Índia, nós vamos ver Mahatma Gandhi, nós vamos ver aí a Indochina. Tudo isso daqui, que serão assuntos que nós iremos tratar nessa aula de hoje. Assuntos que nós vamos estar tratando nessa aula de hoje, nós vamos estar discutindo esse assunto nessa aula de hoje. Aí foi colocado para vocês a competência dessa aula de hoje, que já está no material de vocês, a competência da aula de hoje, para que nós possamos trabalhar esse assunto, possamos olhar como é que está olha na tela de vocês, essa independência desses países da África e da Ásia. Para isso, nós precisamos entender que na segunda metade do século XIX, o governo das potências econômicas se lançam sobre a África e a Ásia, o Oriente Médio, a Oceania para formar seus impérios coloniais. Então, nós estamos aí no século XIX, eles dividindo o mundo entre si. O mundo começa a ser dividido entre si. Então, os caras estão lá com interesse forte aí, dividindo esse mundo aí, querendo uma partilha dessa pizza. Eles disseram, olha, essa parte aqui é minha, essa parte é minha. Então, nós estamos aí, esse quadro aí que mostra aí, até o pobre do chinês aqui, desesperado, eles dividindo a China como se fosse uma pizza. E isso está acontecendo, e isso vai acontecer tanto na África, ali o mapa ao lado, quanto na região da Ásia. Isso vai acontecer. Essa divisão do mundo por essas potências capitalistas e colonialistas do século XIX. Nós vamos estar observando muito esse domínio da Inglaterra, domínio da Bélgica, da França, domínio de Portugal, da própria Espanha, da Alemanha, dominando esse mundo. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil para esses países se libertarem, dar o seu grito de liberdade. A Índia está tomada, a África está tomada, a China está tomada. O Oriente está tomado por domínios desses países imperialistas. Na tela para vocês. Então, nós iremos observar aqui que esse neocolonialismo ele vai afetar as relações internas e o desenvolvimento socioeconômico das regiões colonizadas. Muitos territórios foram divididos de acordo com os interesses das potências. Então, os caras pegavam um território e dividiam conforme os seus interesses. Ele lá queria saber da cultura do povo, lá queria saber da etnia desse povo. Então, povos, às vezes, da mesma etnia, passaram a viver separados, ou grupos étnicos que mantinham rivalidades, acabaram reunindo em um mesmo país. Isso vai dar um conflito muito grande. Aqui no Brasil, nós temos algo parecido com as populações indígenas. As populações indígenas, muitas vezes, quando foi feita aquelas reservas, foram feitos aldeamentos ao longo da história, se utilizou essa técnica. Pegavam tribos, às vezes, rivais, colocavam no mesmo território, ou pegavam povos que eram da mesma
etnia, separavam esses povos e colocavam eles separados. Só para vocês entenderem. É por isso que a questão da reserva indígena, inclusive, alunos que vão fazer o Enem, leiam sobre marco legal, tá? Para vocês entenderem qual é essa discussão que está tendo sobre o marco legal. Aluno, principalmente, nosso aluno indígena aí da mediação tecnológica. Leiam, se interem mais sobre o marco legal, sobre essa lei do marco legal, tá bom? Então, nós estamos vendo esses povos separados ou juntos, conforme interesse desses países colonialistas, desse processo colonialista, dessa neocolonização. Neo é um prefixo que significa novo, é uma nova forma de colonização. Mas os países, eu quero lembrar vocês também que o século XX, o pós-Segunda Guerra Mundial, nós estamos vivendo um período chamado Guerra Fria. Guerra Fria. O que é a Guerra Fria? A Guerra Fria é aquele negócio daquela ameaça que nós vamos ter de um país, do bloco socialista para o bloco capitalista, mas que eles não se enfrentam diretamente. Mas nós vamos ver hoje que eles vão se enfrentar indiretamente, tá bom? A Guerra Fria. Alguns países vão dizer, olha, nós não queremos participar nem do bloco capitalista e nem do bloco socialista. Nós queremos estar longe dessa guerra, porque hoje, também no Brasil, tenta-se fazer essa divisão. Ah, ou você é de esquerda ou você é de direita. Se você discordar de um dos dois lados, ou se você discordar com a esquerda então diz que você é da direita. Se você discordar com a direita vai dizer que você é da esquerda. No Brasil não existe essa questão, essa briga interna. A Guerra Fria era mais ou menos isso. A Guerra Fria era, se você não estiver comigo, aliado comigo, você vai ser socialista, você está no bloco socialista. Aí os socialistas diziam assim, se você não estiver comigo, você estará então no bloco capitalista. Só que alguns países disseram, não, eu quero fazer comércio com todo mundo, eu não quero nem ser socialista nem capitalista, eu quero estar com a minha economia. Surge o terceiro mundo. Naquele momento. Em geopolítica, com os professores de geografia, vocês vão entender melhor esse processo, como é que se dá. Na tela para vocês aí. Então, na tela, nós temos aí essa conferência de Bandung. A conferência de Bandung, ele vai trazer essa concepção. 1955. Era uma conferência aí afroasiática de Bandung. Então, o que vai ser essa conferência de Bandung? Convocada pelos líderes da Indonésia, da Índia e da Birmânia. Birmânia é a atual Mianmar. Do Ceilão, hoje Sri Lanka, Ceilão hoje se chama Sri Lanka, e do Paquistão, países que haviam alcançado a independência. A Conferência de Bandung constituía um marco na organização política dos países do terceiro mundo, considerado subdesenvolvidos. Naquele momento nós tínhamos aí essa questão dos países do primeiro mundo. Do primeiro mundo seriam os países capitalistas, do segundo mundo os países socialistas, e tem essa terceira via que seriam esses países do terceiro mundo. No documento final, firmado aí pelos 29 países, o que tinha nesse documento? A rejeição à divisão mundial em blocos socialista e capitalista. Olha aí, primeiramente eles vão rejeitar. Eu não quero nem estar no bloco socialista e nem estar no bloco capitalista, eu quero ser independente. A condenação ao racismo e da corrida armamentista. Lembra que a Guerra Fria, ela tem essa corrida armamentista. Os Estados Unidos querendo se armar com a bomba atômica e tudo. A União Soviética querendo se armar com a bomba atômica. Eles disseram, olha, nós queremos estar de fora dessa corrida armamentista. A proclamação do direito de autodeterminação política, reprovando o colonialismo e o neocolonialismo. A afirmação de que a submissão imposta aos povos afroasiáticos era uma negação dos direitos fundamentais do homem. Então, nessa conferência aí,
que nós observamos aqui nesse mapa, nessa conferência aí, nós temos aí o mundo da África e da Ásia. Aqui, esses países que eles vão ser caracterizados como terceiro mundo, vocês vão ver esses países eles tentando se organizar e dizer, olha, basta isso daí. Eu quero ser independente. Eu não quero entrar nessa lenga-lenga dessa tal de Guerra Fria. Eu quero estar longe dessa Guerra Fria. Eu quero ser um terceiro mundo. Eu sou um terceiro mundo, então eu não sou nem subjugado ao bloco capitalista, nem ao bloco socialista. Então os países eles estão falando isso. E eles vão dizer, olha, nós não queremos esse neocolonialismo aqui na nossa região. Nós queremos uma proclamação de direito de autodeterminação. Seremos nós que iremos nos autodeterminar. E não serão os países que estão nos colonizando que irão nos determinar. Nós queremos liberdade, nós queremos gritar que nós não está sendo obedecido aquilo que a Carta da ONU falava, dos direitos fundamentais do cidadão, do humano. Então, eles estão gritando, eles estão começando a ter voz, eles estão se organizando na Conferência de Bandung. Então, países africanos e países asiáticos, aqui, então, países da África e países aqui da Ásia, pegando a Índia, pegando aqui até a China ali, vão pegar países, vão se organizar para ter voz e vez. E sair desse contexto da Guerra Fria, que foi muito forte o contexto da Guerra Fria. Muito forte mesmo. Na tela para vocês aí. Nos anos seguintes, a conferência, o processo de descolonização da África acelerou. Até o ano de 1960, 23 países africanos já haviam conquistado a independência. Até 1960, 23 países. Esses países em amarelo são países que já estavam com a sua independência já antes de 1960. Quando nós pegamos aí esses países que aparecem em vermelho da África, são países que durante a década de 60 vão se tornar independentes. E quando nós pegamos esses países verdes, após a década de 60, esses países irão proclamar sua dependência. Resumindo, até 1980, outras 23 nações africanas e mais 12 países asiáticos e oceânicos alcançaram igual destino. Então, esses países que nós observamos no mapa aqui atrás de mim, esses países da África e da Ásia, eles começaram a correr. A partir da década de 60, antes de 60 já estavam correndo, mas em 60 eles vão intensificar isso, até a década de 80 eles vão intensificar essa independência. Eles querem ser independentes desse processo colonizatório. Eles querem se livrar desse domínio. Porque nós temos países da Europa que têm domínio em outros continentes. Olha que isso historicamente. Sabia que até hoje ainda existe? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui nosso vizinho. Vizinho aqui em cima, vizinho aqui da região norte. A Guiana Francesa. Não tem a Guiana Francesa aqui? Pois é, a Guiana Francesa ainda pertence à França. Olha, aqui na América do Sul, aqui fronteira com o Brasil, ainda pertence à França. Só para vocês terem uma ideia de como esses países saíam fazendo esse domínio. Então, eles dominavam a África e dominavam a Ásia, toda essa região aqui. Por isso que foi muito importante essa conferência de Bandung. Aí começou o processo de ruptura. Uma ruptura que muitas vezes não foi pacífica. Na tela para vocês. Uma ruptura que não foi pacífica ali. Tivemos várias formas dessa ruptura. Algumas delas não foram pacíficas. Os caminhos para a independência foram a ruptura pacífica ou a ruptura violenta.
A ruptura pacífica alcançada mediante acordos firmados com as metrópoles. Metrópoles, gente, quando nós falamos isso, nós vamos entender que são os países que estavam dominando esses outros países que eram chamados de colônia. Tá? Então, às vezes, havia um acordo. As metrópoles reconheciam a emancipação política das colônias, procurando preservar relações econômicas de dominação. Preservar relações econômicas. Ou seja, continuaram explorando. Então, mas ele fazia pacificamente, que dizia, olha, nós vamos sair, vocês vão se auto-administrar, mas vamos continuar fazendo comércio. A matéria-prima que é fornecida aí, forneçam para mim, eu vou continuar comprando de vocês a matéria-prima. Então, havia uma ruptura pacífica. Só que muitas vezes, a metrópole não queria se livrar de sua colônia. Aí começou uma ruptura violenta, alcançada mediante ao confronto armado entre as forças da metrópole e as tropas da libertação nacional. Então, nós estamos vendo que essa ruptura ela poderia ser pacífica, mas ela poderia ser pela arma. Aqui é a representação dos africanos e dos orientais fazendo essa ruptura. Poderia ser através de acordo entre colônia e metrópole. Só que continuaria a exploração. Ou caso a metrópole não quisesse dar a independência da colônia, os grupos de libertação nacional iriam segurar em armas e iriam buscar a sua independência. Iriam lutar por sua independência. E isso foi muito presente em países da África e em países da Ásia. Na tela para vocês. Essa ruptura dos laços coloniais não significou, no entanto, a conquista imediata da paz e do bem-estar almejado pelos ex-sociedades coloniais da Ásia, do Oriente Médio, da África e da Oceania. Desdobraram-se numa série de lutas internas envolvendo os movimentos políticos ou grupos étnicos rivais. Pessoal, isso vamos chamar de Guerra Fria, ou de Guerra Civil, desculpa aí, Guerra Civil. Então, nós vamos ter algumas guerras civis, fortemente. Muito presente nisso aí. Vamos dar um exemplo aqui da Índia. A Índia, que é um país localizado no sul da Ásia, que possuía uma rica cultura milenar. Rica cultura milenar. Imagine vocês. Aqui comigo está Mahatma Gandhi. Tá? Aqui, Mahatma Gandhi. Oh, não, esse daqui é o Sam, nosso intérprete. Daqui é o Sam. Confundi ele aqui. Mas esse daqui que está aqui comigo é Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, ele que era um líder pacifista, tem um pouco da história dele. É claro que com todos os erros de cada líder, que tem seus acertos, mas tem seus erros também, tá? Mahatma Gandhi, ele vai ser uma das pessoas que vai estar lutando por essa libertação da Índia. A Índia é um país milenar que passou por domínio europeu, domínio português, depois nós vamos ter a Holanda, a França, principalmente a Inglaterra. A Inglaterra vai ocupar por muito tempo também, a Índia. E a Índia ela precisava se libertar desse colonizador. Na tela para vocês aí. A partir do século XVI, algumas regiões de seu território começaram a se ocupar por países europeus. O primeiro a chegar às Índias lá foram os portugueses, lembra lá das grandes navegações e tudo. Depois nós temos a Holanda com a Companhia das Índias Orientais, chegando também à Índia. E posteriormente nós vamos ter, quando Portugal e Holanda perderam o poder ali naquela região, nós vamos ter a entrada da França e da Inglaterra. Uma entrada de dominação
a essa região da Índia. Então, nós vamos ter aí essa ocupação grande, principalmente da Companhia Inglesa das Índias Orientais, que vai estar aí na Índia. Então, meus queridos alunos, a Índia, historicamente, desde das grandes navegações, as grandes navegações elas objetivavam isso. Vamos chegar às Índias e vamos dominar o povo. Primeiramente fizeram comércio, estavam fazendo comércio desde da chegada de Vasco da Gama nas Índias. Lembra que o Cristóvão Colombo foi fazer a circunnavegação? Quando chegou na América, pensava que tinha chegado nas Índias e deu o nome pejorativamente dos povos que tiveram contato aqui de índios. Nome esse, até hoje, erroneamente chamado esses povos tradicionais, esses povos nativos de índios aqui. Então, nós temos aí essa ocupação da Índia, essa ocupação histórica da Índia. Só que nós estamos no século XX, nós estamos aí observando a França e a Inglaterra, principalmente. A Inglaterra dominando, vindo na dominação do século XIX para o século XX. Na tela para vocês aí, para nós entendermos melhor. Então, desde esse processo das grandes navegações, o objetivo seria chegar aqui em Calicut, nas Índias. Então, nós temos as rotas pelo Mediterrâneo, mas nós tivemos as grandes navegações, tá? Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Américo Vespúcio e grandes navegadores chegando aqui para buscar especiarias. Bartolomeu Dias, Pedro de Corvilha, todos eles de olho nas Índias. A partir do século XVIII, a Índia passou a ser explorada pela Companhia Inglesa das Índias Orientais. E no século XIX foi incorporada ao Império Britânico. Então o Império Britânico, além de explorar, ainda vai incorporar a Índia ao Império Britânico. Era então considerada a joia da coroa, tanto pela grandeza do território e pela riqueza de seus recursos, quanto pela população numerosa. Então era a grande joia da coroa britânica, os britânicos dominando aí a Índia. Tá? Só que a Índia precisava se emancipar, precisava ganhar sua independência. Aí vem essa figura do Mahatma Gandhi. O Mahatma Gandhi, então, ele vai... Vem aqui comigo, aluno. Aí ele vai e vai lutar por esse processo de independência da Índia. E a Índia, então, passa a ser emancipada. Os ingleses, então, saem da Índia. A Índia agora é um país emancipado. Dentro das suas castas lá, porque a Índia tem uma divisão de castas, uma divisão histórica, que é um país histórico lá, então tem a sua própria cultura, tá bom? Suas crenças. Vamos ver outros. Vamos para o Oriente, vamos mais para o Oriente ali, na tela para vocês. Vamos chegando ali, vamos ver a Indochina. Tá? A Indochina. Eu quero lembrar vocês que a Indochina, que é a região da Ásia, que ela foi dominada pela França desde 1860, desde o século XIX, foi ocupada pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Essa região aqui, que era chamado de Indochina. Tá? Porque aqui nós temos a China. O rio Mekong, que ele vem, ele corta aqui, ele corta Myanmar, Laos, Vietnã, Tailândia, Camboja. Aqui nós temos a Malásia, lembra da Malásia lá que teve a produção da borracha? Foi levada daqui, da Amazônia para a Malásia, e com isso quebrou o comércio da Amazônia de borracha. Pois é essa região aí que é chamado de Indochina. Essa região aqui que vai ser chamado de Indochina. Vamos apagar aqui para vocês olharem melhor aí o mapa. Aqui é o Mar da China, ó. Então, essa região que eu trago para vocês aí é a Indochina. Após a derrota do Japão no conflito, o governo francês tentou recuperar seu domínio sobre a antiga colônia, mas teve que enfrentar a resistência dos movimentos nacionalistas que lutavam pela independência. Aí nós vamos ter a independência dessa região. Aqui nós vamos observar o Camboja, vamos
observar o Vietnã, a Tailândia aqui, ó. Lembrando que o Vietnã, nós vamos dividir o Vietnã depois em dois, nós vamos entender mais ali. Aqui para cima fica a China, Mianmar, mais aqui. Então, essa região aí que aparece no mapa, é essa região da Indochina. Na Guerra da Indochina, que ela vai de 1946 até 1954, se destacou a liderança de Ho Chi Minh no movimento de libertação do Viet Minh. A guerra terminou com um acordo internacional, celebrado em Genebra, pelo qual a península da indochinesa, foi dividida em 3 países independentes. Foi dividido em Laos, Camboja e Vietnã. Laos, Camboja e Vietnã. Nós temos aí a divisão, então, dessa região chamada de Indochina. Então, a independência aí, eles ganharam 3 países: Laos, Camboja e Vietnã. Ficou determinado que o Vietnã ficaria dividido, então, aí nós vamos para o conflito, que vai de 1964 a 1975. Vamos entender esse conflito. O Vietnã, gente, o Vietnã, ele tem uma coisa muito peculiar. É na Guerra do Vietnã que os Estados Unidos vai sair humilhado. Imagina, os Estados Unidos entram, nós estamos em plena Guerra Fria. Eu falei para vocês que diretamente os países socialistas e capitalistas, a União Soviética e os Estados Unidos, eles nunca se enfrentaram diretamente. Mas indiretamente eles se enfrentaram. Por quê? A Guerra do Vietnã é um exemplo. A Guerra do Vietnã, os norte-americanos mandaram tropas para apoiar o Vietnã do Sul, que brigava contra o Vietnã do Norte. Vietnã do Norte, socialista, apoiado pela Rússia, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na época, e o Vietnã do Sul, que era apoiado pelos Estados Unidos da América. Então, nós vamos ter um conflito muito grande. E detalhe, os Vietcongs, que eram chamados assim, os Vietcongs do Norte, eles não tinham tanto armamento, só que eles tinham uma tática de guerrilha. Gente, eles se escondiam no túnel, eles faziam buracos na terra, eles se escondiam em lagos. Então, eles sempre pegavam os soldados de surpresa. Por isso que tiveram muita baixa de soldado norte-americano. Na tela para vocês, para a gente entender melhor isso aí. Ficou determinado que o Vietnã ficaria dividido temporariamente em 2 zonas. A República Democrática do Vietnã, que ficava ao norte, com uma capital de Hanoi, e liderada por Ho Chi Minh. Recebia o apoio dos governos do bloco socialista, da China e da União Soviética. A China, a União Soviética que já era socialista, e a China que depois tinha se tornado socialista. Então, nós estamos falando do Vietnã do Norte. Essa imagem aqui é emblemática, né? Os helicópteros de guerra norte-americanos. Os americanos em uma guerra que não era deles, dentro de uma floresta tropical que eles não conheciam direito. Os americanos penaram aqui, saíram derrotados. Aqui, ó, para vocês entenderem aqui, ó, como ficou essa divisão do Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Justamente nesse paralelo 17º Norte, paralelo 17 aqui do Norte, seria a divisão 1955-1976. Essa divisão aqui dos 2 Vietnãs, que entraram em conflito armado muito sangrento. Olha o poderio todo norte-americano mandado para o Vietnã. A República do Vietnã ao sul, com sede em Saigon,
Saigon, então, seria da República do Vietnã do Sul. É liderada pelo general Ngo Dinh Diem. Era apoiado pelo governo dos Estados Unidos. Então, Vietnã do Norte, governo chinês e governo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos. O acordo estabelecia que em 1956 seria realizado eleições gerais no Vietnã para a unificação do país. Então os caras disseram, olha, vamos fazer uma reunião, vamos unificar o país. Aí o governo do Vietnã do Sul impediu a realização dessas eleições. Vai dizer, não, nós não queremos que o Sul seja anexado ao Norte, nós queremos independência. Aí entra na década de 60. Na década de 60, quando chega em 1960, foi organizado no Vietnã do Sul uma Frente de Libertação Nacional. Frente de Libertação Nacional, FLN. Lá no Vietnã do Sul. Lá no Vietnã, que vai ser apoiado pelos Estados Unidos. Tá? Só que essa Frente de Libertação Nacional era uma frente socialista que estava lá no Vietnã do Sul. Ela se opunha ao governo ditatorial instalado em Saigon. Então havia um governo ditatorial, aquele que não deixou ter eleições. E tinha no apoio o governo do Vietnã do Norte. O governo do Vietnã do Norte, ele apoiava a Frente de Libertação Nacional. Ele apoiava essa Frente de Libertação Nacional, que era do Bloco Socialista. Então começa a briga aí. Para sustentar o governo de Saigon, então, o governo de Saigon seria derrubado por essa frente. Aí entra o poderio norte-americano. O governo dos Estados Unidos decidiu intervir militarmente na região. E em 1964, vai ter início, então, a Guerra do Vietnã, conflito que envolveu também Laos e Camboja. Engraçado que os Estados Unidos, para não dizer que foi humilhado na Guerra do Vietnã, ele inventou um monte de filme, né? Só heróis. Tá? Inventou o Rambo, lembra do Rambo? O Rambo indo lá com o Vietcong, destruindo o Vietcong. O Braddock, que era... não é da época de vocês não, mas esses filmes, eles tentavam vender uma imagem que os Estados Unidos tinha sido o exército herói, o exército vencedor do Vietnã. Porque teve que limpar essa imagem negativa que foi a Guerra do Vietnã para os Estados Unidos. Foram muitos anos de imagem negativa que nós tivemos da Guerra do Vietnã. E eles vão fazer esse contexto aí, dentro dessa guerra. Helicópteros, olha aí na tela de vocês, helicópteros sobrevoando lá, bombardeando, bombardeando lá, os Vietcong reagindo, morte, destruição. Aí nós vamos nos depararmos com guerras sangrentas, com guerras dentro de pântano, guerra dentro de floresta. Aí, a representação da técnica de guerrilha. Os Vietcong, eles cavavam buracos, faziam esses bunkers e se escondiam. Rapaz, os norte-americanos não sabiam de onde o tiro vinha. Era de surpresa, então eles não tinham todo o armamento dos Estados Unidos, mas eles tinham essa técnica de guerrilha. Olha aí essa, se vocês observam aqui, ó, eles cavaram aqui e tem uma tampa. E essa tampa, eles desapareciam. A folhagem fazia com que eles desapareciam. Não dava para perceber que aí era o esconderijo. Por isso que a Guerra do Vietnã foi marcada pelo envolvimento direto de mais de 540 mil soldados dos Estados Unidos na região, combatendo as forças da FLN, dispondo de recursos precários. Essas forças utilizavam táticas de guerrilha
e avançava sobre os adversários e arrastando o conflito. O conflito cada vez mais ficava longe de se terminar. Nos Estados Unidos, a Guerra do Vietnã causava impacto na opinião pública, que acompanhava pela imprensa as mortes dos soldados. Soldados morrendo. E as cenas de violência transmitidas pela TV. Então aqui era o impacto dessa guerra. Soldados voltando em caixões. Cantores famosos daquele momento cantavam pela paz. John Lennon cantava pela paz. E a guerra acontecendo. O governo dos Estados Unidos foi gradativamente retirando seus soldados do Vietnã, iniciando negociações de paz. E aí, em 1973, realizou a retirada das últimas tropas depois de firmar o Acordo de Paris. Acaba-se, então, aí a Guerra do Vietnã. Uma guerra que, em calcula-se que mais de 50 mil soldados dos Estados Unidos tenham morrido nessa guerra. Um saldo de guerra até baixo, mas 50 mil soldados que foram para uma guerra que não era a guerra deles. Era a guerra de ideologia. Era uma guerra de um bloco socialista contra um bloco capitalista. Não eram deles. Mataram pessoas que eles nem sabiam quem eram. 50 mil soldados estadunidenses morreram, mais ou menos. Isso abalou o orgulho nacional, muito, dos Estados Unidos. Entre os vietnamitas morreram milhões de pessoas. A estimativa é que seja entre 1 e 3 milhões de mortos. Foram muito mortos, mas foram soldados que resistiram e retiraram as tropas estadunidenses do Vietnã. Guerra cruel, guerra sangrenta, guerra que nós estamos vendo reflexos dessa Guerra Fria, essa guerra de ameaça. Mas que muitas vezes essa Guerra Fria ela foi para o fronte direto, como foi a Guerra do Vietnã. Ok? Então, na aula de hoje nós vimos a independência dos países da África, a independência dos países da Ásia e esse conflito da Guerra do Vietnã. Já eu volto para fazer uma revisão com vocês e fazermos atividade. Até lá.